Olá, alunos. Eu estou aqui mais uma vez. Sou José Raimundo, professor de Geografia. E desta vez trago mais um tema da Geografia, e dessa da Geografia Econômica. E o tema é Revolução Industrial. Vamos falar um pouco como a Revolução Industrial transformou o mundo, principalmente o mundo ocidental. Bom, falando de Revolução Industrial, primeiramente tem a primeira fase, né? Como tudo na vida, na história da humanidade tem fase, a Revolução Industrial não foi diferente. A primeira Revolução Industrial surgiu na Inglaterra no final do século XVIII, início do século XIX. Foi marcado principalmente pelo advento da máquina a vapor, na indústria têxtil e locomotiva. Nesse período, a produção deixou de ser artesanal e passou a ser manufaturada, e a produção passou a ser em larga escala. Bom, essa história da primeira Revolução Industrial, ela surgiu na Inglaterra porque houve uma inovação tecnológica. Revolução sempre tem que ter uma quebra de paradigma. Nesse caso, antes da primeira Revolução, a produção era toda pelo artesanato. Quer dizer, saiu da fase de artesanato, passou para a fase manufaturada. E aí um advento tecnológico foi revolucionário na época. A máquina a vapor, né? O que era a máquina a vapor? Era um dispositivo que aquecido com água gerava força mecânica. E esse dispositivo foi muito importante para dar velocidade ao tiar, que é a máquina de fazer tecido, quer dizer, fazer tecido, e a locomotiva, né? No caso o trem sobre trilhos, né? Funcionou como se fosse um motor, né? Aí foi quando surgiu a famosa Maria Fumaça. Vamos aqui para o próximo. Bom, em resumo, essa primeira Revolução Industrial, ela teve essas características aí. A primeira Revolução Industrial ocorreu na Inglaterra por volta de 1760 até 1850. Durou 90 anos, enquanto se iniciou a segunda Revolução. A Inglaterra foi a pioneira da Revolução Industrial por causa de fatores como posição geográfica, acúmulo de capital, política de cercamento, entre outros, né? Aqui eu destaco porque a Inglaterra foi pioneira na Revolução Industrial. Posição geográfica, a Inglaterra é um arquipélago, construção de portos, facilitou muito a distribuição comercial dos seus produtos e o acúmulo capital do mercantilismo. A principal característica da primeira Revolução Industrial é a substituição da manufatura pela maquinofatura. A substituição do trabalho da força humana ou tração animal pelas máquinas. Surgem as indústrias desenvolvendo-se, especialmente a indústria têxtil, cuja produtividade aumentou devido à inserção das máquinas de fiar, o tear mecânico e a máquina a vapor. Novas relações de trabalho estabeleceram. Surge o trabalho assalariado e a divisão do trabalho. Desse último item, é importante voltar à questão da história, lá com o professor de história, quando ele falou que a Inglaterra foi um país, uma nação que pressionou pelo fim da escravidão no século XIX. Mas a Inglaterra também foi o país que mais escravizou africanos. E por que essa contradição? Se a Inglaterra foi o que mais escravizou e depois lutou. É porque no processo de industrialização da Inglaterra, ela, em busca de mercado, ela cria a relação de trabalho assalariado, porque era uma forma de sustentar a própria indústria pelo salário. Coisa que o trabalho escravo não tem essa sustentação. Bom, aqui agora temos a segunda revolução. A segunda revolução já ocorre na Europa, não somente na Inglaterra, mas já passa para a Europa, né? Como vocês estão vendo aí, a segunda Revolução Industrial iniciou no final do século XIX, com a queda da hegemonia inglesa, que estava sendo substituída por outras nações, como a Alemanha e os Estados Unidos, e prolongou até o século XX. Bom, aqui parece uma queda do domínio inglês na Revolução Industrial. Não quer dizer que a Inglaterra não esteja no processo de industrialização, mas a segunda fase é a entrada da Europa, e aí se destaca Alemanha, Estados Unidos, Holanda, França, Itália, estou acrescentando outros países. Aqui vai
vai caracterizar a transformação espacial total provocada pela Revolução Industrial. Os principais adventos desse período foram o descobrimento da eletricidade e o motor a combustão, gerando a substituição automobilística, gerando a indústria automobilística e as demais. Bom, aqui a máquina a vapor já entra em decadência e surge o motor a combustão. E como vocês vão ver agora nas características, principais características da segunda Revolução Industrial. A segunda Revolução Industrial teve início em meados do século XIX e perdurou até a primeira metade do século XX, quando teve início a Segunda Guerra Mundial. As inovações tecnológicas que surgiram nesse período propagaram-se para outros países, além da Inglaterra, sendo eles Alemanha, França, Inglaterra, Itália, Holanda, Japão e Estados Unidos. Vamos lembrar que o Japão é o único país da Ásia que faz parte da Segunda Revolução Industrial, e os Estados Unidos é o único país das Américas que participa da Segunda Revolução Industrial. É marcante nesse período o surgimento do petróleo e da eletricidade. Novas fontes de energia foram incorporadas ao processo produtivo e ampliaram assim a capacidade das fábricas. Foram elas o petróleo e a energia elétrica, que até então era utilizado somente em pesquisa e experimento. Aqui é um pouco a ciência já entrando na segunda Revolução Industrial. Mas depois vamos perceber que a ciência não entrou totalmente aí. Vamos para a terceira Revolução Industrial. Bom, a terceira Revolução Industrial teve início no final da década de 70 e mudou a configuração do sistema de produção, agora firmado na tecnologia, na robótica, na telecomunicação, e foi denominada de Revolução Técnico-Científica. Aqui está a década de 70, do século XX, mas há controvérsia, encontra texto colocando os anos 40, 50 como início da terceira Revolução Industrial. O certo é que fica um intervalo entre os anos 50 até os anos 70, como início da terceira Revolução Industrial. Bom, as características, olha aqui, como vocês estão vendo aí. Iniciado na década de 1950, com a Revolução Industrial, caracteriza especialmente pela inserção da tecnologia no campo científico, atrelando a indústria ao sistema produtivo, alcançando-se nesse período avanços, aprimoramentos tecnológicos até então nunca vistos, ao criar uma ponte entre o conhecimento científico e o sistema produtivo. Modificou-se a produção, pois passou-se a produzir mais em menos tempo, como também a produzir-se bens e produtos antes não imaginados. A mão de obra nessa fase qualifica-se, passa a liderar as etapas de produção, comercialização e gestão das empresas, né? Aqui, vamos só voltar um pouquinho na segunda revolução. Dentro da segunda revolução, o trabalho era por série, marcante, o Fordismo. Na terceira revolução, já aparece o Toyotismo. Só coloco essa informação para vocês, para compreender. Final da segunda revolução, aparece o Fordismo, produção em série, em larga escala. O Toyotismo é o contrário. É a produção personalidade, sob demanda. Então, só produz aquilo que tem certeza da venda e acaba-se com o estoque. E esse toyotismo continua valendo até hoje. Bom, já partindo para o final aqui, atualmente vivemos uma nova etapa do processo produtivo devido à globalização, conjuntamente com os meios de comunicação modernos e a competitividade, proporcionou um mercado exigente, buscando profissionais com alto conhecimento. Esse período atual da sociedade é chamado de Revolução Técnico-Científica Informacional. Bom, isso aqui não vou explicar muito, porque eu pretendo fazer mais outro vídeo falando somente da Revolução Técnico-Científica, ou Quarta Revolução. Estão aqui as fontes, onde eu busquei as informações. E por hoje é só. Muito obrigado a todos, um abraço a todos e até o próximo vídeo.
Um abraço.